dia para vocês que curtem arquitetura, design de interiores, decoração, reforma, construção. Muitas dicas e tendências é aqui comigo no Meu Aconchego. Não só aqui na tela da Band, também no nosso canal do YouTube da Band, através do programa Meu Aconchego. Dicas e tendências, todas as nossas programações ligadinhos aqui todos os sábados, 9h30 da manhã. Por este motivo, preparamos um programa super especial hoje e vocês vão curtir muito. Roda a vinheta, diretor. Arquitetura, design de interiores e tecnologia. Este é um assunto super especial, principalmente para você que busca conforto em primeiro lugar. Eu estou hoje aqui recebendo a minha amiga Milena Saraiva, assim que eu adoro, arquiteta de mão cheia e que adora brincar com tecnologia, não é não, Mila? Primeiro, agradecer o convite. Sabe que a recíproca é verdadeira. Eu sei disso. E vamos falar de um assunto que eu adoro, que é tecnologia, automação residencial. Isso. Hoje o nosso futuro caminha para isso, né? Então, hoje a grande maioria dos meus clientes, eles já solicitam a automação. E eu sempre conduzo assim, para você ter uma automação de excelência, o ideal é que seja planejado no início do desenvolvimento do projeto. Porque uma boa automação, ela precisa de um espaço para colocar todo o seu equipamento. Então, isso já tem que ser pensado no início do projeto. No layout, né? No layout, onde é que vai ficar aqueles equipamentos para esconder. Porque a boa tecnologia, a boa automação é aquela que ela trabalha em silêncio. Você não sabe de onde está vindo, parece uma mágica. Você só sente. Você só sente. Então, assim, hoje existe uma grande demanda nos apartamentos dos clientes, do perfil de cliente que eu atendo, que são de alto padrão e luxo. Então, assim, o cliente, ele quer praticidade, ele quer segurança. Não é só aquela automação de 10 cortinas, som, cena, não. É uma automação de segurança. Ele quer uma câmera de entrada para saber quem está entrando na casa dele. Ele quer uma automação que ligue os ar-condicionados, porque existe uma tendência de que se você ligar os ar-condicionados de forma programada, a vida útil deles prolonga. Você viajou, você faz uma programação para seu apartamento ligar determinados ambientes, então isso cria também uma segurança. Claro. Então a automação hoje vai muito mais além do que apenas liga ar-condicionado, liga luz. Então existe uma parte de eficiência energética, segurança, além de beleza, né? Além de beleza. Além de beleza. Então, assim, é lindo você chegar e sobe cortina, desce cortina. Imagens de luz, assim, jogo de luz. Então, assim, isso é muito legal. E tudo na palma da nossa mão, né? Através de um aplicativo, de um keypad na parede. Então, assim, sempre a grande maioria dos meus ambientes, né, não só em mostras de decoração, mas projetos que eu desenvolvo, eu uso automação ao meu favor e ao favor do meu cliente. Utilize em tudo também, né? Acho necessário. É um item importante para conforto. Sim, perfeito. Né? Para conforto visual, estético que a gente está falando agora, e conforto também de você estar ali sentindo a casa. Porque a casa é, de fato, o único lugar que você pode relaxar. Então, se você tem isso que ela tá um pouco mais alta, mas aí ela desce, né? No momento correto, na leitura, sem você precisar ficar apertando o botão aqui, apertando o botão ali. Sim, você criar experiências dentro da sua casa. Experiências, ai que palavra perfeita. Hoje é muito isso, o cliente ele quer chegar na sua casa, ele quer desacelerar. Exato. Então, a automação bem pensada, bem programada, então assim, você tá no engarrafamento, você já imagina, vou já ligar o ar-condicionado da sala, para quando eu chegar, a sala tá naquela temperatura agradável, já vou deixar o filme em ponto de bala, digamos assim. Então, assim, você já vai fazendo algumas cenas, liga a banheira, já deixa lá a água quentinha, tudo. Então, assim, a automação, a tecnologia, ela veio para nos servir, né? Criar essas experiências, criar esse conforto, além da segurança, além da estética que a gente está falando, né? Então, assim, existe todo esse envolvimento ao nosso favor. E também é importante a gente falar a respeito disso, que tem algumas pessoas que têm certa dificuldade com a questão de tecnologia. Eu não sou tão tecnológica.
Mas a tecnologia, ela vem a seu favor, como você acabou de falar. Então, isso facilita, porque é um simples falar, pronunciar, né? Como a Alexa, por exemplo, que é um item que todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo quer. Até os pequenininhos já conhecem a Alexa. Pois é um toque, um movimento no celular, é muito mais prático. E hoje, se a gente for perceber, a gente fica muito mais próximo do celular, um aplicativo que já facilita a nossa vida, do que aquela quantidade enorme de controles. É um controle para a cortina, um controle para ar-condicionado, um controle para o som, um controle para o receive, um controle... Sabe, aquilo tudo você pega apenas com o celular, você baixa o aplicativo, liga a luz. Tudo. Então fica aqui o convite para quem ainda não conhece, né, os benefícios da automação, para visitar o showroom da Home Life, que inclusive tá lindo, que é o projeto de lá do escritório. Então assim, lá você consegue ter pequenas cápsulas, né, pequenas doses do que a empresa de automação pode beneficiar para você. Né? Agora mesmo a gente está com um cliente que vai botar uma tela de 145 polegadas. É uma tela de 3,20 metros por 1,92 na sala de cinema dele. Que vai maravilha. Ficar uma coisa incrível. Então, assim, esse cliente, ele entende o que a automação pode fazer por ele. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Vale a pena marcar uma visita para você entender. Quem não entende, vamos entender. É uma experiência, então é bom conhecer. Perfeito. Mila, muito obrigada por estar aqui no meu aconchego. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo a nossa programação. Não sai daí não. No próximo bloco temos muito mais. Na Home Life, cada detalhe importa. Transformamos casas em espaços inteligentes com o que há de mais avançado em automação residencial. Trabalhamos com as melhores tecnologias do mercado, nacionais e importadas, e com uma equipe robusta e altamente qualificada. Salas de cinema personalizadas, flap para TVs, lift de luz para sua balada em casa e painéis de LED de alta resolução, ideais para ambientes internos e externos. Home Life, tecnologia e sofisticação em cada detalhe. E o tema do nosso quadro hoje é arquitetura hospitalar e seus desafios. Parece simples, mas você deve estar sempre bem acompanhado de um profissional que tem esse conhecimento técnico. É por este motivo que eu estou aqui recebendo meu amigo Pedro, que entende tudo sobre o assunto e como escolher cada acabamento de forma técnica e com as exigências que a Anvisa permite. Perfeito. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje, é uma honra. E a pauta do projeto hospitalar, de arquitetura hospitalar, é uma pauta que precisa estar em voga e tem ganhado muita força nos últimos anos, principalmente pelo fato de projetarmos um pouco fora da caixinha, né? Ou seja, o projeto, ele ter um olhar mais humano, mais aconchegante do ambiente hospitalar. Com mais conforto, mais referência de casa. Acho que os grandes ambientes comerciais, eles estão solicitando isso, né, Pedro? Perfeito. É importante entendermos, primeiro, a atmosfera desse visitante, desse usuário do ambiente. Hoje, os usuários, né, os pacientes de maneira geral, eles estão procurando locais que tragam conforto para ele, tragam um pouco mais de aconchego, de certa forma. E traz uma confiabilidade, né? Quando você está em um ambiente totalmente repaginado, que traz todos esses aspectos estéticos, esse apelo estético, que é de fundamental importância, para que você possa entender que com você não vai ser diferente. O projeto dessa clínica, ela teve, como a gente já comentou, o foco principal numa atmosfera hospitalar que pudesse trazer esse aconchego, esse conforto, de forma também que o paciente se sentisse convidado a conhecer os ambientes, ele fosse realizar um procedimento e nem parecesse que realizaria um procedimento. Isso é utilizado através dos materiais que a gente escolheu, então a gente fez o briefing lá atrás com o nosso cliente responsável por essa clínica, por esse projeto também, e entender qual era o perfil dos clientes deles. Então a gente tem um perfil, por exemplo, de um público bem específico masculino e também um público feminino. Qual é o segmento da clínica? A clínica, ela tem de transplante capilar, é um instituto de medicina
e também realiza tratamentos hormonais. A ideia de realizar esse projeto da clínica foi primeiro um desafio muito grande, primeiro pelo processo do programa que a gente tinha. O programa que a gente fala é a quantidade de ambientes que a gente deveria suprir, né? E como a gente já é especialista na área hospitalar, quando o cliente chega com todos aqueles programas, a gente precisa, não, calma, pera lá, tem alguns ambientes aqui que são de apoio que eu preciso colocar para que o projeto seja aprovado na vigilância. E isso também repercute no desenho, de certa forma, de como eu vou fazer o percurso desse paciente na clínica. Claro. E entender também esse percurso desse paciente é também compreender qual vai ser a sensação atmosférica dele. E a clínica hoje é um instituto, é focado em tratamentos de transplante capilar e tratamentos hormonais, que atende tanto o público feminino, masculino, em diferentes faixas etárias. E eu acho que o foco, Bruna, desse projeto principal foi como a gente pôde utilizar os materiais nos ambientes. Então a gente primeiro na recepção tem um ambiente bem acolhedor, uma árvore que a gente propôs para trazer um olhar diferente. Então o cliente chega e fala, peraí, isso aqui não é uma clínica. E a gente tem uma sala de espera para conduzir, né, que esse paciente vai ser direcionado. O uso da madeira é muito importante no ambiente hospitalar. Né? Perfeito. Principalmente também porque a madeira além de aquecer, ela é um material que traz um conforto psicológico. Verdade. A gente ouviu uma vez um paciente falar, eu me lembro das casas antigas, né, que se usava muita madeira. E a escolha dos revestimentos, principalmente dos pisos, né, é um ponto muito importante, é fundamental, porque quando a gente fala de vigilância sanitária, eu tenho uma série de requisitos que eu preciso preencher, né? E os revestimentos são um desses. Principalmente em áreas críticas que a gente fala. Áreas críticas são os ambientes em que acontecem os procedimentos. E não pode ser um ambiente escorregadio. Perfeito. E uma das passagens mais divertidas desse projeto da Eline, que é uma das nossas clientes, desses clientes, no dia que a gente foi escolher os revestimentos, a Eline falou assim, Pedro, eu queria um piso claro. Aí a gente fez assim, tá, Eline, tudo bem, entendi, um piso claro. Vamos escolher então um piso claro. Mas vem cá, Eline, você faz um tratamento hormonal, seu público é feminino. Será que não vai ocorrer a chance de cair cabelo naturalmente por ser mulher e a sua cliente ou a sua paciente olhar e falar, doutora, esse tratamento cai cabelo? Então a gente também levou isso em consideração, né? É entender muito mais além do projeto, e sim como esse paciente ele vai compreender o ambiente. Os mínimos detalhes, a combinação do piso com as paredes, né, com a decoração, e a escolha desses materiais foi importantíssima. A nossa parceiraça, que é a Porte, está conosco há anos, que tem uma variedade enorme de revestimentos. Isso conforta e traz muito aconchego também para nós, quando a gente vai nesse ambiente, nessa loja, de ter a possibilidade e a flexibilidade de escolhas. Então, às vezes, o paciente não gosta de um determinado tipo de revestimento, gosta de outro, e lá você tem todas essas opções. Ai, Pedro, muito obrigada por estar aqui no meu aconchego, por apresentar um pouco tanto do projeto quanto da sua expertise em arquitetura hospitalar. É um tema de fundamental importância aqui. As pessoas estão assim buscando muito investir nos ambientes comerciais, corporativos, e clínicas é algo que vem assim chamando muita atenção. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo a nossa programação. No próximo bloco ainda temos muito mais. Aguarda aí. A Porte tem um detalhe para cada projeto. Somos sua melhor escolha em porcelanatos, revestimentos, louças e metais. Com mais de 15 anos no mercado baiano, somos especialistas em fornecer o produto ideal para o seu projeto, seja ele comercial ou residencial, garantindo qualidade e segurança em suas escolhas. Venha conferir. Alameda das Espatódias, 240, Caminho das Árvores.
E neste universo da arquitetura e do design de interiores, vamos falar sobre casas de praia, que é o xodó do momento, porque o litoral tá fazendo sucesso, né, Mari? Tá fazendo demais. Desde a época da pandemia, a gente ainda continua sendo o queridinho, né? O refúgio queridinho dos soteropolitanos. Que hoje já virou uma segunda moradia, né? As pessoas estão frequentando muito mais, curtindo muito mais e investindo muito mais. Investindo muito mais. Esse projeto mesmo que a gente realizou para esse cliente, que já está com a gente há 15 anos, há mais de 15 anos no escritório, é sempre muito bom projetar para ele, porque como a gente já conhece muito o cliente, né? E a gente sente Fica mais à vontade, né? Fica mais à vontade, ele confia, né, no nosso trabalho, então a gente fica muito livre para a gente ousar especificar, né, produtos de qualidade, que é o perfil desse cliente. E o engraçado é que a gente trouxe para esse projeto tons, né, como até o dourado, que não é muito visto em casas de praia, mas que atendeu muito a expectativa dele. Você citou 2 temas muito importantes. Um é a questão de ser um cliente de 15 anos. Então é legal quando o cliente vai e volta, significa que ele confia. É maravilhoso. Graças a Deus a gente contar com pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Isso nos dá um respaldo muito grande da gente poder ousar, né, nos projetos. Verdade. E eles, que é um casal, um jovem casal, a gente já fez mais de 10 projetos juntos, dentre comerciais, residenciais e até apartamentos para alugar e tal. Então, toda vez quando a gente começa alguma moradia deles ou alguma casa de praia, sempre chega a ser divertido o nosso desenvolvimento juntos. Eles já viraram praticamente amigos, né? Isso é legal, né, Isso Mari? é muito legal. E assim, como eu participo muito da vida deles e aí a gente consegue, com o projeto, direcionar as demandas da família, né? São pessoas que recebem muitos familiares do interior, então a gente tem quartos de hóspedes nessa casa, que é uma casa que aparentemente parece ser com uma metragem muito grande, mas a gente conseguiu, com o layout, resolver bem a demanda interna deles, né? Confiança é um dos pilares importantes em qualquer relação. E não é diferente na relação entre um profissional e o cliente, né? Eu acho que é um ponto-chave. Você tem que confiar para você poder entender que aquela relação vai ser saudável e que você vai ter uma garantia de produtos de qualidade. Você citou um outro item super importante também, que trazer produtos de qualidade é o perfil deste cliente. Sim. Não é isso? Desde quando a gente começou a fazer os primeiros projetos dele, até agora, né, foram passados 15 anos. Então a gente pôde perceber que certas escolhas que a gente achava que eram assertivas, no final das contas, acabou gerando até prejuízo. Então, o fato de você escolher um profissional também está muito associado à questão dos parceiros que ele trabalha. Porque se a gente escolhe certos parceiros para trabalhar conosco, é porque a gente sabe que a gente pode contar desde a escolha dos acabamentos, aquele primeiro atendimento, né, até o pós-venda, que é uma das coisas mais importantes, né, Verdade. que existe hoje. Então, e aí é onde volta aquela questão da confiança no profissional, né? Então, se ela está me indicando aquela empresa, eu não tenho mais que estar discutindo com ele. Vamos em tal loja. Não, porque ele já sabe que eu vou escolher para ele peças e acabamentos que tenham em lojas que vá atender à expectativa dele, que ele não vai ter dor de cabeça no pós-venda, ou se acontecer qualquer tipo de problema, são empresas que a gente sabe que resolve. Então, tudo isso, esse conjunto faz com que o projeto seja um sucesso, né? E este projeto em específico ficou uma casa de praia, assim, muito
aconchegante, ficou fora do convencional. Ele me deixa viajar assim. A esposa dele também embarca em todas as ideias, né? E assim, é muito bom trabalhar dessa forma. Isso é legal, porque quando, por exemplo, ele te deixa à vontade para trabalhar, né, você começa a sentir o que é necessário ter ali. Você se envolve a tal ponto na vida dos clientes que é como se você fizesse parte da família. Com certeza. Então, você é ele, né? Ele é você. No caso de eu vou receber familiares, então, onde eu vou hospedar da melhor maneira possível, como eles vão utilizar a casa, vai entrar, sair, molhado, o chão, o piso, a tinta. Então, tudo é pensado nesse contexto. Tudo. E essa casa, ela foi pré-concebida, o projeto arquitetônico foi de um outro profissional e que também tem a questão aí da confiança, porque o projeto arquitetônico sendo feito por um outro profissional e ele sempre nos contratando para poder fazer a parte de interiores. Existe também esse respeito por parte do nosso escritório de sempre entrar em contato com o autor do projeto arquitetônico e ele nos deixou totalmente livre para fazer qualquer interferência no projeto, tanto associado com a parte de interiores, quanto com a escolha de acabamento da fachada, mudanças, né, estratégicas para atender uma nova demanda que surgiu após o projeto pronto. Então, virou assim, a gente fez tanto a interferência na parte arquitetônica, então escolha de acabamento, foi com o nosso escritório, pergolados, as cores, texturas, forros de madeira, de bambu, Ai, né, que a gente usou. Adoro contar as histórias, falar aqui como cada projeto nasce, porque são histórias diferentes, né? De pessoas com sonhos, com planos, com vivências. Eu adoraria, eu ficaria a manhã inteira aqui com você, amiga. É sempre muito bom estar aqui. Eu agradeço demais, mais uma vez o convite. E até essa nossa relação de confiança, né? Cada programa que a gente faz com mais desenvoltura, com mais tranquilidade. E eu só tenho a agradecer ao meu aconchego e a você. Agradeço a vocês que estão curtindo aí. Agradeço também a Romanza, uma das nossas parceiras aqui do nosso programa e que está atuante neste projeto, né? Com toda essa roupagem de marcenaria que faz tanta diferença na hora de a gente montar um projeto de interiores, né? De otimizar os espaços e de deixar tudo mais belo, vamos assim dizer. Fica ligadinho aí que no próximo bloco temos muito mais. E eu estou aqui com o Lucas, que é um prazer enorme, Lucas. Prazer é todo meu. Nesse bate-papo aqui, descontraído em um lugar super elegante, gostoso, porque esse apartamento tá lindo. Obrigado. Olha como a produção faz toda a diferença, né? A arquitetura, alinhada a interiores, todos os detalhes, toda a percepção de cores, de tons, de elementos, de altura, tudo isso faz uma diferença enorme no projeto. Exatamente, Bruna. Cada detalhe é importante na hora de uma produção. Na verdade, a produção ela é a gente chama a cereja do bolo da produção, né? Ela é o perfume da obra, é que dá todo o charme, a personalidade ao projeto. Nesse projeto aqui mesmo nós trabalhamos com um mobiliário todo contemporâneo e com toques clássicos, que foi um pedido da cliente. Nessa parte de produção eu sempre conto com a minha parceira, Empório Magna, que faz uma curadoria maravilhosa de peças, né? E aqui, como nós usamos esse toque clássico, uso de muranos, uso de cores quentes, para trazer mais esse calor e essa personalidade para essa produção. Até porque você trouxe a madeira para aquecer o espaço, né? Exatamente. Então a gente tem aqui todo o revestimento ao entorno de madeira. Todo o revestimento em lâmina de carvalho natural, que traz esse aconchego, esse abraço no ambiente, né? E a madeira
totalmente atemporal, né? É um investimento que você faz num ambiente que nunca sai de moda, né? E aí deu para você brincar com a iluminação, você trouxe um lustre, né? Que é um lustre moderno, elegante, sofisticado, quando se aplica o dourado na maioria dos elementos, como você tem aqui, tanto nos vasos, né? Nos adornos. E tem uma brincadeira aqui também, aqueles bonecos ficaram sensacionais. Aqueles bonecos, eles são, vamos dizer assim, um xodó do projeto, né? Eles conversaram perfeitamente com os degraus da escada. O branco, né? Essa combinação do decrescente da escada com o decrescente dos bonecos me agradou bastante. Foi algo pensado, assim, realmente para esse espaço. Olha, eu entrei aqui, já pude, assim, avaliar vários pontos de cores vibrantes, né? Porque é o que aquece bastante o projeto. Além da madeira, que já traz esse acolhimento, os móveis em tons claros, neutros, super sofisticado, elegante. E aí você vem com as almofadas em cores terrosas. O quadro tem essa brincadeira também, que tem um ponto de luz, porque o fundo é branco. E aí você tem, né, as cores marcantes no quadro. E assim como toda a decoração, até as flores. Sim, a ideia era exatamente, com o projeto, era exatamente essa, Bruna. É trazer um ambiente clean, mas com personalidade. E os móveis, todo o mobiliário, a mesa de jantar em mármore branco, né? Todo o mobiliário em tons off-white, tons claros, tons neutros. E a personalidade do projeto fica por conta dos toques em cor, né? O quadro, como você disse, as almofadas, os muranos, os vasos, o pendente dourado. Tudo isso ficou por conta dos adornos. Eu vou fazer uma observação aqui que me chamou muita atenção. Olha a importância de uma sala bem produzida, de um espaço, né, com uma curadoria realmente técnica, tanto da empresa, né, como você citou aqui, da Empório Magma, que realmente nos auxilia bastante nisso. Eles procuram ter materiais diferenciados, objetos diferentes e nos ajudam nessa composição, tanto quanto o olhar do profissional. E algo que me chamou muita atenção aqui no apartamento, que é uma curiosidade de quem está em casa nos assistindo, com certeza. Mas o apartamento é branco, né? Tem muita madeira, mas o sofá é branco, o tapete é branco. A cliente, inclusive, tem cachorros, tá? E deixa eu te falar, nós temos hoje tapetes apropriados para cachorro. E se por um acaso o tapete que você gostou, ele não é para pet, ele pode ser impermeabilizado, ele pode vir com tratamento de blindagem e tudo isso facilita a funcionalidade das peças. Então você pode sim ter um apartamento com um sofá que você sempre sonhou, claro, né, com um tapete claro e você funcionar muito bem o seu espaço, recebendo pessoas, sendo muito atrativo, porque você faz um ambiente não é só para ficar capa de revista, né? Tem que ser funcional, né, Ele Bruna? tem que ser funcional. O ambiente ele tem que ser utilizado pela família, incluindo os pets, que também fazem parte da família, né? Isso é muito importante. Você tem pets? Tenho 3 pets. Na minha casa também é tudo claro. Eu amo móveis, o mobiliário, tapetes em tons off-white, tons claros. E para isso a gente toma esses devidos cuidados, né? Para a gente poder utilizar a nossa casa e que os cachorros também utilizem os ambientes. Até porque quando estamos montando um projeto, tem toda uma análise. Vamos revestir de madeira, mas temos um pé direito com uma medida possível e temos que trazer mais tons claros para poder abrir o ambiente, iluminar, né? Então, tudo é muito bem pontuado. Mas, claro, todo o seu sonho, seu desejo, ele é possível, né? É só a gente estar bem assessorado, não é isso, Exatamente, Lucas? é isso mesmo. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Meu aconchego de hoje fica por aqui. Claro que eu já estou morrendo de saudade de vocês, porque eu adoro este programa. Gosto muito de falar de arquitetura e design de interiores e sei que vocês que estão procurando reformar e construir estão aqui ligadinhos, querendo dicas e tendências. Então acompanhe o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. E estamos aqui todos os sábados às 9h30 da manhã, ligadinhos na tela da Band. Beijo, te aguardo. Excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos.